Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje, pela primeira vez nesse formato novo do canal, com essa roupagem nova, eu vou trazer para vocês uma coletânea de relatos. Hoje eu vou contar para vocês algumas histórias que motoristas me contaram. E eu vou usar o termo motoristas porque tem taxista, motorista de aplicativo e motorista particular nesses relatos que eu trouxe hoje aqui para vocês. Não achem que eu vou abandonar o folclore aqui, porque um dos relatos é especificamente sobre uma lenda urbana de Recife que eu acho muito curioso, que é a lenda urbana da perna cabeluda. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas literalmente uma perna muito peluda que assustou e afugentou os moradores de Recife em 1970. Além disso, eu vou falar para vocês os seguintes relatos hoje. O motorista que encontrou na sua infância com uma mulher gigante, qual sua família acreditava ter visto um jegue com asas. Depois eu vou falar também um pouquinho sobre a clássica das clássicas histórias, que é a mulher fantasma no táxi. Que é uma história original de Belém, que eu preciso fazer um vídeo sobre essa história em específico, contando como que essa lenda urbana e como tudo aconteceu ali, como se originou essa história. Só que hoje é uma história muito presente em todo o Brasil. Além disso, esse mesmo senhor que viu a mulher fantasma do táxi presenciou durante algumas vezes o fantasma de um homem no túnel aqui em São Paulo. Depois eu vou contar para vocês, essa aqui é muito especial, essa aqui é muito particular, é muito fascinante. As pessoas que me conheceram através do LendaCast talvez já saibam, né, que eu contei essa lenda lá, do motorista que viu o aparelho no céu. Um aparelho que afugentou ele e a sua família durante a sua infância, que incrivelmente, uma história muito parecida com a história de um amigo meu de faculdade, e também sua família foi amedrontada durante a sua infância por um objeto no céu que perseguia as pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no Sem Tempo, eu faço o convite, reforço o convite. 60% do público que está assistindo o Sem Tempo ainda não é inscrito, então muitas das vezes você esqueceu de apertar o botãozinho aqui embaixo. Se inscreva, ativa o sininho para não perder as novidades. Como eu já falei, 2025 vem com tudo, muita coisa boa, muita história boa, coisa assim que vocês não têm ideia, que eu não posso nem falar agora do que vai acontecer aqui pelo Sem Tempo. E eu tô com aquela campanha especial que quando eu bater 5.000 inscritos aqui, espero muito que seja ainda em janeiro, na primeira quinzena ali, eu vou sortear para os inscritos aqui do canal um copinho exclusivo aqui do Sem Tempo, nosso clássico copo americano, o Tulipa, o Lagoinha, como as pessoas quiserem chamar. Só que esse aqui é exclusivaço, porque esse daqui é do Sem Tempo. E também uma camiseta exclusiva aqui do canal, que só quem vai estar nesse sorteio de 5.000 inscritos vai ter. Então se inscreva para participar desse sorteio, para ajudar o canal a crescer pelo engajamento. Você que já é inscrito, reforço meu agradecimento. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho aqui, muito obrigado por ajudar. Compartilhe esse vídeo, deixa lá nos comentários desde quando você me conhece, por onde você me conheceu e deixe principalmente as suas sugestões para que eu possa, junto com elas e com as minhas ideias, melhorar o canal. Bom, pessoal, eu vou começar contando, porque aqui é isso, a gente fala muito de folclore, eu acho que a maioria das pessoas que me acompanha pelos causos e contos aí relacionados ao folclore, e lenda urbana é uma parte muito importante do nosso folclore. Então eu vou falar para vocês o que é a perna cabeluda e por que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Bom, como vocês sabem, eu trabalhei em uma empresa onde eu viajava muito. Eu era responsável por aeroportos diferentes, em lugares diferentes do país, assim. Ao mesmo tempo que eu trabalhava em Porto Alegre, eu trabalhava no Macapá, trabalhava em Belém, trabalhava em Salvador, trabalhava em Recife, entre outros e outros e outros. Para vocês terem uma noção, eu cheguei a ficar responsável por 22 aeroportos. E numa das minhas viagens, eu acho que para alguma operação especial que aconteceu em Recife, eu tive a oportunidade de ficar alguns dias lá, e de conhecer a galera, conhecer a região e fazer algumas amizades. E é claro, no trajeto do hotel para o trabalho, do trabalho para o hotel, sempre ali tá convivendo com um motorista de aplicativo diferente, com uma pessoa diferente, com uma carona diferente. E numa dessas, de vai para lá e vem para cá, e vai e vem, eu conheci um senhor que ele me contou, eu não lembro bem pelo momento, eu acho que a gente estava falando alguma questão de segurança da cidade, que era para tomar cuidado, não vai para essa região, não vai para aquela região, porque é um pouco perigoso. Lá tem mais assalto, que tem menos assalto, enfim, problemas de metrópolis, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? E aí ele falou assim, não, para essa região você pode ir. O único perigo é você ir em noite de lua cheia, porque quando eu era novo e ia para as baladinhas que tinha naquela região, o pessoal tinha muito medo mesmo, era da perna cabeluda. Aí eu falei assim, quê? A perna cabeluda. A perna cabeluda nos anos 70 era um negócio perigosíssimo, que se você não tomasse cuidado, ela
podia estar debaixo da cama, escondida num guarda-roupa ou num armário, e ela simplesmente te chutava, te espancava, sem você nem reparar de onde ela tinha vindo. E ela te assustava mesmo. E para as pessoas que andavam pela rua, era uma coisa assim muito, muito, muito surreal, porque muitas pessoas falaram que tinham visto essa perna cabeluda. E aquilo ficou na minha cabeça, eu encarei como uma brincadeira, né, como uma coisa meio tipo assim, esse cara tá tirando uma onda com a minha cara, mas como bom contador de histórias e como bom folclorista que eu sou, depois eu fui pesquisar. E eu entendi que a lenda urbana da perna cabeluda é uma história que nasceu em 1970, graças a uma brincadeira do pessoal do jornal. Tem até o nome das pessoas, se vocês pesquisarem aqui no YouTube, eu vou tentar colocar na descrição aqui algum vídeo aí das pessoas envolvidas, mas basicamente os responsáveis por fazer a primeira publicação num jornal da perna cabeluda foram o J. Ferreira e o Raimundo Carreiro. Eu não vou lembrar bem o veículo que eles trabalhavam aqui, eu não anotei, mas basicamente num momento ali de não tem o que publicar, eles publicaram essa história, só que porém o J. Ferreira ele não publicou essa história pensando em contar um relato sobrenatural. Ele simplesmente estruturou uma história ali onde um colega deles de jornal, que eu acredito que era o Raimundo, tinha sido perseguido e assaltado por um meliante conhecido como Perna Cabeluda. Só que essa história ela entrou tão forte ali para as pessoas da sociedade na época que elas começaram a associar com fatores sobrenaturais. Então, muitas das vezes, o que pode ter acontecido é que uma coisa ligada a alguma outra lenda, ligada a algum outro fator sobrenatural, se ligou a isso, ou realmente o subconsciente do Jota, que já conhecia essa história de perna cabeluda, se ligou ali e deu ali de fato a construção da história da perna cabeluda. E como esse taxista, esse motorista de aplicativo comentou comigo quando me contou a história, basicamente era isso mesmo, as pessoas andavam pela rua e quando elas menos esperavam uma perna, que alguns escrevem como uma perna comum, de um ser humano, só que muito peluda, vagando pela noite, que eles dizem que está atrás do resto do corpo, ela simplesmente persegue as pessoas e se ela pegar as pessoas, ela espanca. Vamos para alguns relatos mais estruturados de motoristas que cruzaram pelo meu caminho em algum momento. Bom, eu vou das mais recentes para as mais antigas. Eu vou contar uma história que me contaram essa semana. Hoje é 18, 19 de dezembro de 2024. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no futuro e talvez já tenha até uma coletânea parte 2 de relatos de motoristas. Mas enfim, hoje, em dezembro de 2024, eu estava vindo para o estúdio porque no final de semana a gente participou de um evento chamado Krampus Party e é a segunda edição, que é a Hora do Pesadelo, o podcast que eu faço parte participa. E aí eu estava com muito equipamento porque normalmente eu venho a pé mesmo da minha casa até o estúdio e é mais tranquilo. Só que aí como eu estava com monitor, entre outras coisas do estúdio, tava aquele monte de coisa, eu falei, pô, vou chamar um motorista de aplicativo aqui, né? Não vou ficar falando marca porque ninguém me paga. Enfim, vou e beleza. Mais rápido, mais seguro, mais tranquilo e ninguém me assalta, ninguém leva o meu monitor embora. O que acontece é que quando eu entrei no carro, ele viu que eu tava com aquelas coisas, aí ele perguntou, pô, mexe com cinema? Eu falei, sim, mexo com cinema, tenho estúdio, faço conteúdo pra internet, assim, assado e falo de terror. Daí ele, pô, legal. Sabe que eu gosto muito de filme de terror, mas eu gosto muito por causa da minha infância, porque na minha infância muita coisa acontecia. Aí eu falei, pronto, é agora que vem os relatos. Só que aí ele começou a contar muito da vida dele e tudo mais, e o trajeto é bem rápido da minha casa aqui no estúdio. Então ele ficou mais falando da infância dele, de como a TV chegou no vilarejo dele no interior da Bahia, de como foi, que os pais gostavam de contar a história, e ele de fato não contou tudo de sobrenatural que acontecia. A única coisa que ele falou mas que eu não posso deixar de contar pra você, quando ele já tinha parado aqui na porta do estúdio, que eu já tava descendo, ele falou, o que aconteceu comigo de mais cabuloso é que uma vez, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu já estava bem pertinho de vir embora para São Paulo, meu pai já tinha conseguido emprego para cá, já estava tudo certo para que eu e os meus irmãos e ele viéssemos para São Paulo. Eu estava voltando da casa de um parente e estava atravessando aquele descampado, passando por um campinho onde a gente brincava de bola, onde a gente aprontava quando era criança, e aí cortando um atalho até cair na estradinha que chegava na minha casa. Isso bem à noite mesmo, coisa de 10, 11 horas da noite.
E quando eu estava chegando perto do primeiro poste, assim, depois de andar um tempão pelo descampado, voltando para a estradinha de terra, eu olhei para o horizonte e vi uma mulher. Só que assim, no primeiro momento eu olhei, achei diferente, porque era uma mulher que estava usando uma roupa muito bonita, não era uma roupa comum ali para a região, parecia um macacão brilhante, alguma coisa do tipo assim. E ela estava parada perto do poste, eu olhei assim e falei, nossa, que diferente essa mulher. Só que eu não reparei no detalhe mais importante, a altura da mulher. E quando eu fui andando, chegando mais próximo do poste, eu reparei que a mulher era praticamente da altura do poste, que ela estava quase batendo a cabeça naquele poste. E aí sim, aí eu me assustei, porque no primeiro momento eu só achei que era uma mulher muito alta esperando alguém ali. Só que depois eu reparei que a mulher era muito alta, que a roupa era esquisita e que aquela situação não era comum. Aí eu fiquei, ó, um tempo ali parado, esperando, decidindo se eu ia ou não ia, e eu não tive coragem. Voltei pro descampado para dar a volta, fui pro meio do mato e quando eu já estava quase no horizonte, eu olhei de volta para baixo do poste e não tinha mulher nenhuma lá, rapaz. Mulher nenhuma. Aí eu falei pra ele, caramba, cara, que é isso? E nunca mais ninguém viu nada? Ele falou, ó, ninguém viu nada. O pessoal tinha já falado de ter visto uns homens altos no meio do mato, ter visto uma coisa ou outra, mas a única lenda que era muito famosa e muito conhecida na região que eu nasci, que todo mundo falava da minha infância, eu nunca vi, mas meu pai e minha mãe falavam que já tinham visto, é que tinha um jegue com asas que aparecia lá de vez em quando e ninguém sabia de onde ele vinha e nem para onde ele ia, só que ninguém conseguia chegar perto dele. Quando ele chegava perto, ele voava. Era a única lenda conhecida. Agora essa mulher, usando essa roupa toda prateada, azulada, parado debaixo do poste da luz, olhando para o horizonte, só eu vi e até hoje, tenho 76 anos, nunca nada na vida mexeu tanto comigo quanto isso. Falei, caramba. E aí eu fiquei com esse relato. É um relato que, tipo, me contaram faz 2 dias, então eu ainda nem parei para tentar estudar e pesquisar mais coisas sobre eles. Mas tá aí o primeiro relato de motorista para contar para vocês hoje. Bora pro segundo relato. Bom, esse aqui me contaram faz mais ou menos 1 mês, 2 meses. Eu tenho testemunhas, porque meu amigo lá de podcast, lá, o Vinícius Daza, estava comigo e ele escutou a história junto comigo. Nós dois estávamos indo para Horror Expo, que é um evento que acontece anualmente aqui em São Paulo, que é uma feira mais voltada para o universo do terror, do horror. Tem também uma parte ali musical, muito voltada para metal, entre outras coisas. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha, vou deixar aqui na descrição do vídeo a nossa cobertura da Horror Expo lá no A Hora do Pesadelo para vocês assistirem. Eu saí de casa, passei a encontrar com o Daza na casa dele, já com um motorista, e de lá, da casa dele, nós íamos lá para o local onde acontecia a feira. E no caminho, já da minha casa até a casa do Daza, eu já tinha me enturmado ali com o motorista. Um cara muito simpático. E claro, para ser tão simpático assim, ele tinha que ser de Minas Gerais, tinha que ser mineiro raiz, que eu entrei no carro, já o sotaque já deu para entender da onde que o cara era. E ele com aquele carisma todo dele ali, já começou a contar a história da infância dele, já falou da região que ele era, já falou como é que era, enfim. Só que até chegar à casa do Daza, ele tava contando mais umas coisas mais assim, tipo, jogou bola quando ele era mais novo, que ele chegou a jogar no time de futebol do Santos, que ele sempre frequentou São Paulo, que ele gostava muito de Minas, mas que também gostava muito de São Paulo, e até aí tudo bem, esse papo. Quando o Daza entrou no carro, assim, e aí ele começou a entender para onde que a gente ia, eu imaginei, continuou falando da cidadezinha dele, lá no interior de Minas Gerais, e aí, tipo, não teve jeito. Aí eu perguntei para ele, e ele já tinha meio que sacado que a gente gostava dessas histórias, né? E falei para ele, pô, e aí, né, no interiorzão lá, brabo mesmo, lá de Minas Gerais, nunca aconteceu nada sobrenatural com você? E ele falou, rapaz, deixa eu pensar. E aí ele ficou lá, alguns segundos assim, ele falou, sim, ó, tem uma história para contar para vocês que é cabulosa. E aí, Daza, você que vai estar assistindo esse vídeo depois, complementa lá nos comentários lá se tiver alguma coisa que eu tiver esquecido, tá? Que o pai dele tinha um Fusca, que ele gostava muito assim de pegar, e ele dirigia mesmo sendo menor de idade, porque era outra cultura, outros tempos, e ele morava numa cidadezinha mais afastada, que era um vilarejo um pouco menor, e ele ia até uma outra cidade, que era alguns quilômetros ali próximo da casa dele, numa estradinha de terra bem deserta, no meio do nada, que por um lado era fazenda, por outro lado era só mato e assim tranquilo.
E era comum ele pegar o carro do pai dele, o pai dele não se incomodava tanto, mas de vez em quando, uma vez ou outra, ficava bravo, mas no geral não ficava bravo. E ele pegava o carro, chamava os amigos, chamava os parentes ali, às vezes um primo, às vezes o próprio irmão e tudo, subia no carro e ia bater na outra cidade para as festinhas. E numa dessas que ele estava indo, o carro quebrou. No meio do caminho o Fusca deu um pau. Só que ele falou, pô, é Fusca, a gente arruma com clips, arruma com uma borracha e tá tudo certo. Só que enquanto ele e o irmão dele mexiam no Fusca, o ambiente ficou diferente. As coisas ficaram estranhas, assim. Ele falou que deu uma sensação diferente. E eles estavam no meio do nada, numa estradezinha de terra, isolada, isolada, isolada. Já tava um climazinho ali meio hostil, sabe? Não tava normal. E aí ele falou que do nada o irmão dele cutucou ele e falou, olha lá, olha lá. E ele olhou um pouco para frente de onde eles estavam, uma luz azulada, que ao mesmo tempo parecia uma coisa meio incandescente, mas ao mesmo tempo às vezes brilhava igual fogo, acendia mais forte e tudo mais. Ela foi aumentando, aumentando bem próximo de onde eles estavam, e assim, saiu e veio bem lentamente onde eles estavam ali, mexendo no motor do Fusca, passou do lado deles e foi embora, sem eles entenderem nada. Ah, Rogério, pô, era o fogo fato, ou então era um raio bola, alguma coisa do tipo. Enfim, será que um dia nós saberemos? Não sei. Ele também contou que numa outra dessas aventuras de pegar o carro do pai dele, sair da cidadezinha que ele morava e ir até outra cidadezinha ali perto para festar, estava distraído, distraído, e ele bateu num lobo. Só que o lobo era muito grande. E até hoje ele não entende que diacho de lobo era aquele, porque era um lobo muito grande. Ele falou, posso garantir para você que não era um lobo? Era um lobisomem? Ou era um outro tipo de bicho? Não posso. Porque deu a entender que era um lobo, que era um negócio grande assim, e andava de quatro patas. Mas eu dei uma porrada com o Fusca, mas assim de tipo macetar. E Fusca não amassa fácil não. E aí quando a gente parou para olhar, tava tudo amassado, só que o lobo que a gente bateu não tava mais lá. E aí tipo a gente com aquela sensação de que bicho era esse, não sei dizer, não sei o que era, não esperamos para ver. Entramos no carro e ó, agora a história é clássica do clássico do clássico, que como eu falei, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre o fantasma da mulher do táxi. Há uns 2 ou 3 meses atrás, tinha combinado de ir pra academia com um amigo, com o Diegão lá do A Hora do Pesadelo Podcast também, amigão meu aí que também conheci ele no teatro e virou amigo de vida. E aí não dava tempo de chegar no horário que tinha combinado, de ir a pé da minha casa até lá. E aí eu chamei o motorista, chegou o motorista e por felicidade ali do destino era uma figura, um senhor muito simpático, muito gente boa, super educadíssimo. Segundo ele, foi taxista por 25 anos. Depois ele saiu, trabalhou com algumas outras coisas, trabalhou com escola, trabalhou com parte de educação infantil. E aí ele se aposentou, e depois que ele se aposentou ele não conseguiu ficar parado em casa e ele se tornou motorista de aplicativo. E segundo ele, era um dos primeiros, dos 10 primeiros motoristas dessa plataforma. Então tem história pra caramba, porque se somasse os 10 anos que ele era motorista da plataforma de aplicativo, mais os 25 anos que ele trabalhou como taxista, esse me contou história pra caramba. E aí ele foi contando sobre a cidade, falando disso, falando daquilo, como que era a Avenida Paulista, como que era o Bexiga, como que era a Liberdade, foi contando e foi contando e foi contando. E aí eu falei pra ele, pô, quase 40 anos de estrada aí, nunca viu nada esquisito não? Ele falou, rapaz, olha, eu sou um cara muito tranquilo, muito sossegado, já vi uns negócios esquisitos assim em casa, posso te contar umas histórias da assombração que eu vi em casa, mas se for falar para ver o que eu vi na rua, só 2 situações esquisitas aconteceram comigo. Bom, uma não é uma vez só, né? Não é uma coisa isolada. A outra aconteceu uma vez, mas a outra não foi isolada, mas era a mesma coisa que se repetiu. Aí eu vou te contar. Essa é a clássica história da mulher fantasma do táxi, que geralmente ela entra no táxi e aí ela pede para levar ela até algum lugar e geralmente é o cemitério e desaparece ali. Só que no caso dele foi um pouquinho diferente. Ele trabalhava numa região um pouco mais isolada, próximo da região do Paraíso, do bairro Paraíso aqui de São Paulo, só que era um ponto de táxi que ali era muito voltado para o comércio. E quando chegava o final de semana era muito pacato, muito parado, segundo ele. E ficava geralmente no final de semana só 2 carros ali, só fazendo o plantão mesmo. E nesse final de semana que estava ele e um amigo dele, o amigo dele saiu para fazer viagem, ele ficou lá parado e lendo um jornal, quando do nada
uma mulher bate no vidro do carro e ela pergunta, o senhor está disponível? Ele fala, tô sim, pode entrar aí. E aí a mulher entrou no carro, ele falou assim, ó, te juro, abriu a porta do carro, fechou a porta do carro e sentou no meio do banco de trás. E aí eu perguntei, para onde a senhora vai? Aí ela falou, deixa eu pensar aqui. E aí ela pegou um pedaço de papel no, no bolso dela e começou a olhar assim. E no momento de distração, ele olhou para o lado, para o horizonte da praça onde ele estava parado ali, que era o ponto de táxi. E quando ele olhou para trás, não tinha mais nenhuma mulher no carro dele. Ele simplesmente virou e não estava mais lá. Aí ele falou, que é isso? Aí ele saiu do carro, olhou para tudo quanto é lado e a mulher tinha simplesmente desaparecido sem falar para ele para onde queria ir. Não deu nem tempo dele ligar o carro. Aí ele falou que entrou em choque, ficou ali parado durante um tempo fora do carro olhando para tudo quanto é lado, até um amigo dele chegar e ele contar para o amigo dele e falar, tava aqui parado, uma mulher bateu no vidro do carro, pediu a viagem, quando ela ia me dizer o lugar que ela ia, eu olhei pro lado, quando eu olhei para trás não tinha mulher nenhuma. Aí o cara falou, rapaz, que é isso? E ficou aquela sensação esquisita. Ele falou que essa foi a situação mais louca que ele viveu na vida. E aí a segunda história que ele contou, que ele falou que acabou meio que se tornando uma coisa comum entre ele e alguns outros colegas, toda vez que era uma sexta-feira santa, quando eles estavam trabalhando, quando eles passavam dentro de um túnel, eles viam uma pessoa e a pessoa desaparecia. Isso em túneis diferentes, em lugares diferentes de São Paulo. Aconteceu com ele uma vez, ele falou que estava trabalhando na sexta-feira santa, e aí ele pegou uma viagem de um ponto A para um ponto B, onde passava por um dos túneis aqui de São Paulo, e ele simplesmente viu um homem parado no meio da rua, dentro do túnel, e quando ele passou por esse homem, ele olhou e não tinha mais ninguém lá. Tanto ele quanto o passageiro que estava com ele viram esse homem dentro do túnel, e quando eles olharam para trás, tipo, que maluco é esse? Já não tinha mais ninguém lá. Numa outra sexta-feira santa, ele também falou que viu em outro túnel um outro homem parado dentro do túnel e quando ele olhou não tinha mais ninguém, dessa vez ele estava sozinho. E aí ele falou que isso virou um relato muito comum entre ele e os amigos dele, ali, os colegas ali de profissão que trabalhavam no mesmo ponto de táxi. Então ele falou, rapaz, o que acontecia muito ali, década de 80, ali, final dos anos 80, é que toda vez que era uma sexta-feira santa que a gente estava trabalhando, se a gente passasse por dentro de um túnel, a gente via um fantasma. E aconteceu comigo, aconteceu com fulano, com ciclano e com beltrano. E aí virou até uma brincadeira, quem que vai passar primeiro hoje no túnel ver a assombração aqui em São Paulo. E agora, vamos para a história que eu acho mais fascinante. Porque aí sim, essa eu escutei há bastante tempo, né? Quando eu ainda estava nesse mesmo emprego que eu mencionei no primeiro relato ali da perna cabeluda. E, putz, tentar lembrar aqui, mas eu acho que 2019 ou 2020, quando eu estava trabalhando no Ceará, fui fazer uma operação especial lá também, uma operação de carga especial. E aí eu fiquei uns 3 ou 4 dias por lá. E aí eu ficava de um ponto A a um ponto B, mais longe ali da cidade, ali perto do aeroporto e depois perto do bairro da empresa que a gente estava trabalhando. E tinha um senhor lá que ele estava meio responsável por ajudar em tudo. Ele era um senhor de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a empresa que eu trabalhava. E ele quebrava um galho ali, ele levava... A gente precisava ir almoçar, ele levava, precisava buscar alguma coisa num outro lugar, ele levava, tinha alguma dúvida, ele ajudava. A gente ficou amigo, né? Fiquei uns 3 ou 4 dias trabalhando nesse lugar e ele começou já a contar as histórias de como era, falou que morava ali na capital já fazia um tempo, mas que tinha crescido no interior e tudo mais. E eu não me lembro bem como que a gente chegou nesse papo de sobrenatural, de contação de história, mas a gente chegou. E aí ele começou a falar, no interior tem muita visagem, muita assombração, muito isso, muito aquilo. Aqui na capital não tem tanto, tem uma história ou outra, enfim. Só que eu não tinha medo de assombração quando eu era criança. Assombração a gente sabia lidar. O que eu, os meus irmãos, as outras crianças e a minha família tinha muito medo era do aparelho. E quando ele falou isso eu já me toquei, porque há 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade, um amigo meu, que infelizmente já se foi, né? Sofreu um acidente de carro recentemente. Mas esse amigo que também morou no interior do Ceará, há 10 anos atrás, quando eu fazia faculdade, há mais tempo ainda, 12 anos atrás, quando eu fazia faculdade, ele contou a mesma história num dia no boteco também para nós. Que quando era criança, e aí eu posso contar
tanto da maneira que o cara com quem eu trabalhei junto, quanto da maneira que o meu amigo, que o Renato, contou na faculdade, porque é praticamente a mesma coisa. Só que daí eu conto o desfecho que uma vez aconteceu com o Renato, que é um pouco diferente. Bom, eles moravam no interior, no sertão, sertão lá, era isolado de tudo, e a família deles pedia para que as crianças tivessem muito cuidado, porque chegou a desaparecer crianças, chegou a desaparecer pessoa, porque tinha um aparelho que aparecia no céu de vez em quando e raptava as pessoas. E muita gente viu isso, de um aparelho aparecer do nada, e aí ele não sabia descrever, ele descreveu como um objeto de ferro que voava, que simplesmente sequestrava as pessoas. E aí, tipo, conversando com ele, conversando com o Renato, a gente podia subentender que era um disco voador, um OVNI, algo do tipo. E aí ele contou que uma ou duas vezes dele e as crianças estarem brincando de molecagem, né? Isso falando do motorista, da pessoa com quem trabalhou comigo, que uma ou duas vezes dele estar lá de molecagem com os amigos e tudo mais, e de longe eles enxergarem um ponto claro no céu, e aquele ponto vai aumentando e ninguém esperava para ver. Todo mundo fugia para casa já de medo do aparelho. E ele falou que uma vez, durante a noite, esse aparelho parou em cima da casa dele e clareou tudo assim, como se fosse nos dias de hoje, que uma pessoa coloca um refletor, uma luz muito forte e liga. E ele e a família dele olharam pela janela, ninguém saiu para fora, mas aquela luz vindo do céu ficou um tempão ali em cima da casa dele clareando, e aquilo foi amedrontador, era a única coisa que ele tinha medo, que assombração, essas coisas não mexiam com eles. A história do desfecho do Renato, que me contou na época de faculdade, é que uma vez ele, um primo e mais um amigo, alguma coisa assim, outro primo, eles estavam brincando e eles saíram da onde o Renato morava, né? O Renatinho morava num sítio um pouco mais isolado e eles foram para um outro sítio para brincar no açude e tudo mais do outro amiguinho. E no meio do caminho o aparelho apareceu. Esse negócio no céu apareceu do nada, de dia, e começou a perseguir eles. E eles correram, e segundo ele só se safou porque eles chegaram a sentir que o negócio estava puxando eles, porque eles entraram dentro de uma valeta e ficaram escondidos ali um tempão, até aquele negócio, aquele barulho, o zumbido que ele falou que estava ali passou, e eles saíram com toda a cautela do mundo e fugiram para casa. E aí foi a situação que eles enfrentaram ali do aparelho. Então é muito engraçado, é muito curioso, porque isso que eu estou contando para vocês é real. Duas pessoas em momentos diferentes, uma, sei lá, quando eu fazia faculdade, eu me formei em 2011. Então, 2010, 2011, meu amigo Renato me contou essa história que todo mundo tinha medo desse aparelho lá na região. E depois, em 2020 ou 2021, quando eu estava trabalhando no Ceará, uma outra pessoa que não tinha nada a ver contou a mesma história com as mesmas características. Então você fica pensando, alguma coisa tinha. Bom, espero que você tenha gostado dessa primeira coletânea de relatos aqui no canal. Vou tentar melhorar essa estrutura para conseguir contar muitos relatos sem tomar muito tempo de vocês aqui e o vídeo não ficar muito extenso. E deixa lá o que você achou dessa primeira coletânea que eu contei aqui, dê sugestões de outros temas que eu posso trazer para outras coletâneas. Nem sei se eu vou manter esse nome de coletâneas, mas enfim, dê uma sugestão lá se eu posso colocar algum nome diferente também. E é isso. Bom, se você ainda não é inscrito, reforço o convite para você se inscrever, ativar o sininho, deixar suas sugestões lá nos comentários. E se você tem um relato e quer que eu conte aqui no canal, porque em janeiro eu vou começar a contar os relatos aqui dos inscritos, tá aqui aparecendo para vocês o e-mail que você tem que enviar o seu relato, vai ficar na descrição também, e aquelas duas regrinhas de ouro. Coloca lá a autorização, seu nome, autorizo meu relato ser contado no canal, sem tempo, e, por favor, para respeitar as pessoas envolvidas, troca os nomes, ou utiliza um apelido bem genérico, meu amigo, meu vizinho, o meu colega, o meu parente e tal, e é isso. Beleza? Vai ser um prazer contar o relato de vocês aqui em janeiro. E também deixe suas sugestões, vai me ajudar muito a melhorar o canal aqui. Valeu!